Proteção e seletividade em subestações. Alunos: Genaldo, Iago, Marcelo e Vitor. Curso de Engenharia Elétrica, oitavo semestre. Faculdade Dom Pedro II. Esta videoaula visa apresentar o conceito de proteção e seletividade em uma subestação de média tensão, até 36,2 kV, utilizando o relé de sobrecorrente com as funções 50 e 51 para fase e 50 e 51 para neutro. Introdução. Em toda redistribuição elétrica surgem com frequência diversos distúrbios de toda a natureza e, portanto, a necessidade da instalação de dispositivos específicos para sua proteção. Os curtos-circuitos originam as falhas elétricas que causam os maiores impactos, pois esses geram correntes elevadas em todos os elementos energizados do sistema elétrico, em grande parte causando danos irreparáveis aos sistemas e às unidades consumidoras. A coordenação entre os dispositivos de proteção deve permitir a desconexão de parte ou de todo o ramo sob condições de falhas. Este vídeo define as práticas para a elaboração de um estudo de coordenação e seletividade exigido pelas concessionárias de energia elétrica para atendimento de consumidores com potência superior a 300 kVA, conforme NBR 14039. Dispositivos envolvidos na proteção contra sobrecorrentes. Disjuntores. Equipamento elétrico destinado a interromper e restabelecer um circuito elétrico, permitindo a passagem da corrente nominal e sendo capaz de interromper as correntes de curto-circuito nas situações de falta. A forma de extinguir arco elétrico determina os tipos de disjuntores comercializados, sendo os principais: disjuntores a óleo, disjuntores a vácuo, disjuntor SF6, hexafluoreto de enxofre. Relé de sobrecorrente. Tem como grandeza de atuação a corrente elétrica do sistema. Isto ocorrerá quando esta atingir um valor igual ou superior à corrente mínima de atuação. O relé de sobrecorrente avalia variações de corrente, tendo por base uma corrente denominada de picape, ou corrente de partida. O relé irá comandar a operação de abertura do disjuntor em caso de anomalias no sistema. Geralmente, os relés de sobrecorrente são compostos por duas unidades, instantânea 50 e temporizada 51. Temos aqui um diagrama onde mostram os T6 interligando ao relé de proteção e o relé de proteção podendo comandar a abertura do disjuntor. Transformadores de corrente. Os transformadores de corrente, conhecidos como TC, têm a finalidade de baixar o nível de corrente do sistema de potência para valores nominais dos instrumentos de medição e proteção, padronizado em 5 ou 1 ampere. Coordenação e seletividade com relé de sobrecorrente. Um sistema de coordenação consiste em um dispositivo protetor, RB, que é instalado próximo à carga, realizando a proteção primária, e um dispositivo protegido, RA, que realiza a proteção de retaguarda, ou seja, que deve atuar apenas na falha do protetor. E nestas condições, o restante do alimentador continuará energizado e alimentando os demais trechos da rede que não apresentam falhas. Temos aqui um diagrama onde mostramos o relé RB, onde existe a falha. Este relé irá atuar, irá comandar o disjuntor B, tirando do circuito a parte defeituosa. Portanto, a coordenação entre dois relés, normalmente o da concessionária e do consumidor, sempre haverá necessidade de determinar os tempos de atuações do mesmo. Estudo de caso, retirado da norma CEMIG ND 5.3. A concessionária de energia deverá fornecer os níveis de curto-circuito no ponto de entrega do consumidor e os valores de ajuste do seu relé a montante para se fazer a coordenação. Dados da instalação. Tensão de fornecimento, 13,8 kV. Demanda, 1.200 kW. A instalação possui 3 transformadores a óleo, sendo 2 de 500 kVA e 1 de 750. Este é o diagrama da instalação, onde vemos os 3 transformadores, o disjuntor, a proteção, a medição a 3 elementos e a chave de derivação. Assim teremos corrente nominal,
É o valor da demanda dividido pela tensão de fornecimento e sendo utilizado o fator de potência mínimo de referência, que é 0,92. Corrente de partida para o relé de sobrecorrente. Esta será 10% o valor da corrente nominal. Corrente de partida para o neutro. Esta será 33% da corrente de partida de fase. Considerando que o nível de curto-circuito no local é 2.000 amperes, este fornecido pela concessionária, teremos um TC de proteção com relação de 100 para 5 amperes. Utilizamos o critério do curto-circuito para estabelecer o tipo do TC, onde pegamos o curto-circuito e dividimos por 20. Cálculo da corrente de magnetização dos transformadores. Neste item estabelecemos a corrente de magnetização de cada transformador. Para transformadores a óleo, multiplicamos o valor da sua corrente nominal vezes 8 para obter a sua corrente de magnetização. Assim, para toda a instalação teremos a corrente de magnetização total, onde pegaremos as correntes nominais dos transformadores e a corrente de magnetização total do maior transformador. Este ponto, que é a corrente de magnetização total, deverá estar abaixo da curva de atuação do relé, não devendo o relé atuar no momento de energização dos transformadores. Corrente para instantâneo de fase. Será 1% da corrente de magnetização total. Esse 1% é para que justamente o relé não atue no momento da energização do transformador. Instantâneo de neutro será 33% da corrente instantânea de fase. Cálculo do ponto ANSI dos transformadores. Temos aqui os valores de corrente que um transformador pode suportar durante um período definido de tempo sem se danificar. Esses valores são encontrados a partir da seguinte fórmula. Teremos 100 dividido pela impedância do transformador vezes sua corrente nominal. Neste cálculo, vemos que utilizamos o valor de 20. Logo, a impedância dos transformadores foram de 5%. Então, chegamos à corrente nominal de cada transformador desse aqui, dos pontos ANSI e NANSI, que são para fase e para neutro, respectivamente. Estes pontos deverão estar acima da curva de atuação do relé. Assim, o ponto ANSI do menor transformador vai atuar como limite máximo para a atuação do relé. O ajuste da função instantânea deverá ser abaixo do valor de curto-circuito no local e do valor de proteção requerido pelo ponto ANSI do menor transformador. Vemos aqui o coordenograma, onde é mostrado as curvas do relé, a 50 e a 51 de fase e de neutro, a curva do elo fusível e os pontos que foram calculados. Corrente nominal, ponto 1. Corrente de partida para o relé, ponto 2. Corrente de curto-circuito fornecido pela concessionária, ponto 3. Pontos 4 a 7 calculados. Corrente de ANSI e NANSI. Ponto 8. A corrente de magnetização total da instalação. E o ponto 9. A corrente de partida para o neutro. Sabendo-se que, para ter uma coordenação e seletividade, a curva do elo fusível e do relé da concessionária deverá estar à direita da curva do relé do consumidor. Para se obter as curvas de atuação do relé, usa-se esta equação, em que T curva é o índice da curva, M é o múltiplo do relé, e K, alfa, beta e L são coeficientes fornecidos na tabela dos tipos de curva. Esta é a tabela com os índices. Conclusão. A partir dos ajustes e curvas representadas no coordenograma, deve-se realizar parametrização entre o relé do consumidor e o relé da concessionária. A curva do cliente deve encontrar-se à esquerda, o que garante sua atuação anteriormente ao relé da concessionária, garantindo-se a seletividade do sistema de proteção. Como podemos ver na figura, a curva do consumidor em azul está à esquerda da curva do relé da concessionária, está em vermelho, garantindo-se assim a coordenação.
Espero ter explanado da melhor maneira possível este assunto, que é de fundamental importância nos estudos das redes elétricas. Encerro aqui este vídeo educacional. Agradeço a todos que acompanharam todo o conteúdo.